Irmãos, estou dando continuação no vídeo anterior porque eu fui dar pause e acabei encerrando ele, então aqui eu estou dando continuação. Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele na carruagem. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como este mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contar a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que me dizes isto, o profeta, ele fala de si mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta passagem da Escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. Então o eunuco lia, mas não compreendia de quem o profeta está falando. E a partir deste momento, Felipe começou, desta passagem, Felipe anunciou a Jesus Cristo. E o eunuco creu. Então o eunuco viu uma poça de água que cabia uma pessoa e disse para Felipe: ali há água, o que me impede de ser batizado? E Felipe: se tu crê de todo o coração, nada te impede. E o eunuco falou: eu creio. Então aquele homem foi por Felipe descido às águas, que publicamente simboliza, diante de uma testemunha ou mais, no mundo físico, aquele batismo está publicamente testemunhando que nós morremos para o mundo. Entregamos a nossa alma à cruz e o nosso espírito ressuscita. E agora o nosso espírito está ligado em Deus e Deus habita no nosso espírito. Então nós temos a fé espiritual. E a fé espiritual nos ensina todas as coisas. E o mesmo Espírito de Hebreus 8, do 8 ao 10, do verso 8 ao verso 10, que diz: e não ensinará mais homem ao homem, agora estava dentro do eunuco, ensinando diretamente ele. Estava dentro dos irmãos de Bereia, que eram mais nobres do que os irmãos de Tessalonicenses. Porque não é porque eles tinham o Espírito que eles ficaram preguiçosos e deixaram de ler as Escrituras, porque o Espírito quer nos ensinar nas Escrituras. Então o Espírito de Deus em Felipe, que lhe deu o dom de evangelista, usou aquela Escritura para anunciar a Cristo. Se fosse o dom de mestre, usaria aquela Escritura para ensinar uma doutrina, assim sucessivamente os ministérios. Evangelista, apóstolo, profeta, não necessariamente nessa ordem, porque apóstolo seria o primeiro. Pastores, mestres, evangelistas. São 5 ministérios de Deus: apóstolos, mestres, pastores, evangelista e profeta. Os ministérios, dons ministeriais. E agora o Espírito está dentro de todo, irmão. E os irmãos de Bereia, em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo pregava pelo dom de mestre, que em 1 Pedro capítulo de número 3, o apóstolo Pedro vai dizer coisas que nosso amado irmão Paulo ensina de difícil interpretação, de difícil compreensão, porque ele tinha o dom de mestre. E os bereanos, que eram mais nobres, são citados pelas Escrituras como mais nobres, em Atos capítulo 17, verso 17, se não me falha a memória, diz as Escrituras que eles eram mais nobres porque o texto já se auto-explica, porque eles examinavam nas Escrituras se o dom de mestre Paulo realmente vinha de Deus, ou era um dom da alma, um filósofo, alguém que emocionalmente dominava a arte da oratória, estava ensinando coisas emocionais, coisas de homens. Então o Espírito de Deus nos irmãos de Bereia testificava no espírito deles que o que Paulo ensinava vinha da palavra de Deus. Então, para diferenciarmos a fé espiritual da fé emocional, primeira coisa que é necessário é nascer de novo, que aconteceu com o irmão aqui, que se tornou nosso irmão, o eunuco. Então, o novo nascimento, o Espírito de Deus morando em nós, nós já temos, irmãos. Então, o que nos falta? Se Deus quiser, saberemos nos próximos vídeos.